Boa noite, professor Lúcio. Eu vou falar sobre os impactos ambientais na bacia hidrográfica do rio Itaúnas e seus afluentes, uma revisão sistemática de literatura. Os componentes do meu grupo são Elânia Cordeiro, Gleiciane Souza dos Santos, Maria Luísa Ribeiro e eu, Silvio Costa Azevedo. A importância de se tratar o desmatamento ambiental, conscientizar os cidadãos sobre as questões ambientais, contribuindo para a preservação do rio Itaúnas. Esse é o principal objetivo desse trabalho. Eu sou morador de montanha hoje, mas eu por muito tempo morei em Cristal do Norte e convivi muito tempo na minha infância com o rio Itaúnas. E o rio Itaúnas era um rio grande, um rio até mesmo navegável em certas partes. Quando eu vejo o rio na condição que está hoje, eu fico muito triste, porque as pessoas que eram para cuidar do rio deixaram de mão e o rio praticamente acabou. Então esse nosso trabalho, ele vem para mostrar para as pessoas que é possível fazer algo ainda, para as empresas, para os grandes fazendeiros, que é possível conviver lucrar, conviver sem destruir o rio, porque o rio é importantíssimo. E a gente vai ver que as gerações futuras, os meus filhos, os meus netos, se continuar no passo que está, se a gente que é da área de gestão ambiental não agir, eles não vão conhecer o rio como eu conheci. Então, o impacto ambiental, ou qualquer alteração no meio ambiente feita pela interferência do ser humano, que causa desequilíbrio e provoca grave prejuízo, principalmente nas áreas de recarga e das bacias hidrográficas. O rio Itaúnas, ele sofre muito, não só por causa da questão socioeconômica, da questão do esgoto que as populações ribeirinhas jogam, mas também com a predação da água, a questão de fazer represas, de represar a água do rio, o uso desenfreado nas lavouras de café, de eucalipto, de cana. Cana até que não, cana não consome tanta água, não tem irrigação para cana, mas café, eucalipto e mamão consomem uma grande quantidade de água. Então, uma das importâncias desse trabalho é conscientizar esses fazendeiros que utilizam esse recurso do rio a utilizar o recurso de uma forma consciente, de uma forma que não cause tantos impactos. É necessário uma correção individual da pessoa, é necessário que o indivíduo ele se conscientize para que ele forme um todo, para que a gente consiga levar essa conscientização a todos os cantos daqui do norte do estado. A retirada da cobertura vegetal da bacia do Itaúnas e seus cursos d'água deixou o rio desprotegido, e isso teve um impacto profundo na biodiversidade do rio. E o rio diminuiu de tamanho, causando também conflitos das pessoas que utilizavam a água do rio, das empresas que utilizavam a água do rio. Uma vez, quando eu trabalhava na Cridasa, eu acompanhava a questão do conflito que existia entre a empresa DISA, sucroalcooleira, e os quilombolas que moravam ali próximo à DISA, que utilizava a água do rio Itaúnas. Aí ficava aquele conflito. Ora a DISA ganhava as questões na justiça e podia utilizar a água do rio, ora os quilombolas ganhavam a questão e a DISA tinha que parar a produção porque ela não podia utilizar. Porque chegava um certo tempo, a água do rio ficava tão pouca que só podia ser usado para consumo animal e das pessoas, e a empresa tinha que parar. Então chegamos num ponto que as pessoas não estavam conseguindo conciliar a questão econômica
com a questão do rio. O rio não estava suportando atender essa demanda da sociedade e das empresas. O rio ele está praticamente morto. Hoje em dia a gente não pode nem falar rio, ele é um córrego que passa por dentro de Pedro Canário, cristal, passa nas costas de montanha. O grande desafio é modificar o antigo conceito de desenvolvimentista de progresso, o aumento da qualidade de vida sem levar em conta os limites da capacidade de suporte do meio ambiente que os seres humanos se inserem. Então o que acontece? Cresceu as populações ribeirinhas, cresceu as empresas, só que cresceu de uma maneira que não pensou como ia ficar a situação do rio. E o rio foi se deteriorando. Diante dessa problemática, é necessário que haja uma busca alternativa para que se alcance um equilíbrio entre o homem e a natureza, visando um convívio sustentável. É o que eu tinha falado antes. A gente as pessoas não pensou nisso, não pensou como que seria há 15, 20 anos. Essa questão que eu tomava banho no rio é questão de 15 anos atrás. Dá para você ver como que o rio chegou hoje. Não tem nada. Um dos objetivos desse trabalho os objetivos específicos, é identificar os impactos ambientais causados pelas culturas, né? As culturas de subsistência, café, cana, mamão, eucalipto, as pecuárias, os impactos socioambientais também, a questão também das queimadas, das erosões, determinações de recuperação das áreas impactadas com programas de educação ambiental e conscientizar as comunidades ribeirinhas do uso consciente e sustentável da água do rio. O aumento populacional desenfreado, sem planejamento, causou danos irreversíveis ao rio Itaúnas. Já foram feitos vários programas de recuperação da bacia do rio Itaúnas, muitas pessoas envolvidas, empresas, só que parece que a coisa não anda. Teve filme, fizeram um abraço coletivo no rio, aniversários do rio, só que a coisa não anda, porque se os governantes e as pessoas que comandam o país não olhar aquilo com seriedade e fazer com que as empresas, até mesmo por incentivo fiscal ou diminuição de impostos, olhem para o rio de uma maneira diferente, nada vai ser feito. Eu tinha uma professora de biologia, Mônica, que volta e meia ela juntava os alunos dela e levava sempre aqui para o lado de Mucurici, onde que é a nascente do rio, para tentar conscientizar os donos o dono da fazenda onde é a nascente do rio. Teve uma vez que ele não aceitou que o ônibus entrasse. E falou que não aceitava, que ia plantar eucalipto e ia plantar. Aí ela trouxe um documento lá falando que tinha que ter uma distância de plantar eucalipto do rio. E ele foi e plantou eucalipto em volta de toda a nascente do rio. Não deu importância nenhuma. Então, a problemática é tentar sensibilizar a sociedade e essas pessoas a respeito da consciência ambiental e responsabilizar os causadores da degradação ambiental, fiscalizar as áreas de proteção ambiental e fazer com que a lei realmente funcione. Esse é um dos objetivos principais do nosso trabalho. Nosso trabalho está aí para tentar fazer com que a gente possa, no futuro, ter esse rio aí de volta, conscientizando as pessoas e fazendo com que vejam a importância
e o prejuízo que é perder essa área, esse rio, que é de tamanha importância aqui para nós.